Estimados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que a igreja nos apresenta hoje, nos fala de forma muito concreta, tanto na primeira leitura, quanto no Salmo, quanto na segunda leitura, quanto no Evangelho, a respeito da desordem das cobiças. O 10º mandamento nos ensina a não cobiçar as coisas alheias. E é justamente sobre infligir este mandamento que se trata a liturgia de hoje. O apetite sensível que todos nós temos, de desejar as coisas agradáveis, muitas vezes as que não possuímos, se encontra dentro de nós desordenado. Nós temos um apetite sensível, que é a parte mais baixa do ser humano, a parte sensitiva, a necessidade de comer, de se abrigar no frio, no calor, de ter as coisas para se proteger. Este apetite sensível, pelo pecado, ficou desordenado. E nós começamos, então, a não ter mais limites neste desejo de possuir as coisas, os bens, e também na relação com as pessoas. Desta maneira, nós começamos a colocar as nossas esperanças neste mundo. Este mundo como fim último de todas as coisas. Algo que nós podemos prestar muita atenção, que nós vemos todos os dias, são as pessoas dizendo assim: padre, eu quero ter uma faculdade. Aí você pergunta, e depois? Depois eu quero ter uma fábrica, um comércio, uma loja, para ganhar dinheiro, trabalhar na minha profissão. E depois? Depois, padre, eu quero casar, ter filhos. E depois? E depois, padre, que eu quero ter netos, eu quero curtir os meus netos, eu quero curtir a minha família. E depois? Depois que os meus netos estiverem crescidos, eu quero, eu e minha esposa, viajar o mundo. E depois? Esse depois sempre vai existir. Por quê? Porque esse depois é o fim pelo qual nós somos feitos. As coisas deste mundo são meios para alcançar este fim, ou seja, esse e depois é o céu, a eternidade. Desta forma, os bens deste mundo, as coisas, as pessoas, o que nós temos, são meios para alcançar o fim último, que é Deus, que é a eternidade. Os bens são necessários. Ter uma casa, ter um trabalho, ter uma renda familiar, ter um carro, ter uma casa, 2 casas, não importa, isso não é errado, mas estes bens não têm um fim em si mesmos. Muitas pessoas, infelizmente, vivem para trabalhar, e não trabalham para viver. Pessoas vivem o seu dia escravas do trabalho, como se o trabalho e o dinheiro fossem comprar algo dentro de casa, como a sua presença. Essa semana passada tive um testemunho muito bonito de um pai que me disse: padre, eu vou renunciar a um dos meus trabalhos, eu vou ganhar um salário a menos para eu poder ficar em casa com a minha família. Essa pessoa entendeu que o dinheiro não é tudo, e que esse dinheiro não vai comprar a ausência dele. Desta forma, meus irmãos, nós temos que começar a entender que o trabalho, o dinheiro, as coisas são meios, mas se elas estão interferindo e roubando o tempo da minha família, do meu lar, é preciso repensar. Porque a ausência é a ausência que o dinheiro não compra, de um filho ou de uma filha, da esposa e do esposo. Existem maus que são irreparáveis. Não tem como reparar. Por isso Jesus no Evangelho diz: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância dos bens. E São Paulo na segunda leitura vai dizer que a cobiça é idolatria. Cobiçar as coisas deste mundo e colocá-las no lugar de Deus é idolatria.
Prender o coração a este mundo, nós que temos uma alma imortal, que somos feitos para o céu, prender esta alma que tem desejo de eternidade nas coisas aqui, gera uma tristeza profunda, meus irmãos. Por isso nós entendemos porque tem tantas pessoas famosas, ricas, que têm bens, possuem tudo, mas são tristes, são infelizes, porque depositaram uma esperança que é eterna e imortal nas coisas deste mundo, ancoraram a sua alma em coisas que passam, em que a traça corrói, em que a ferrugem destrói. Por isso Jesus vai dizer: buscai as coisas que estão no céu, aonde a traça não corrói e a ferrugem não destrói. O Senhor, desta maneira, nos alerta para que nós não prendamos o coração a estas coisas neste mundo, porque nós não seremos contados pela abundância de bens no final da nossa vida. Não é isso que vai contar. De fato, como diz a primeira leitura que nós ouvimos, de fato, o que resta a um homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Quando se enxerga isto como um fim e não como um meio. Por isso Jesus no Evangelho é tão insistente em dizer: felizes os pobres em espírito, aqueles que são desapegados, não estão apegados a nada e a ninguém, a nada neste mundo. E São Paulo então vai dizer: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, a nossa verdadeira aspiração tem que ser a santidade, o céu, a eternidade. Essa é a nossa inspiração. Algumas pessoas tiram sarro quando vê alguém na igreja rezando, né? A pessoa está lá ajoelhada rezando, daí a pessoa fala assim: nossa, mas você reza tanto, quer ser santo? Sim, esse é o objetivo. Se a gente não entendeu ainda, estou dando essa notícia para vocês. Nós temos que ser santos. No céu só entra quem é santo. Por isso esforçai-vos por buscar as coisas do alto. A oração faz parte da vida de um santo. Quem reza se salva, quem não reza se condena, como dizem os santos. Então, a esta aspiração, esse desejo que nós temos que buscar a eternidade, o céu, e não as coisas deste mundo. Se nós buscássemos o céu, as virtudes, como nós buscamos um emprego, como nós buscamos ter dinheiro e bens, teríamos já uma multidão de santos. Porque nós já fomos sepultados com Cristo no batismo, a nossa morte já aconteceu. O que nós temos dentro de nós é um homem velho, que quer lutar, que quer se apegar às coisas, às pessoas, às riquezas. E um bom exercício para isso é fazer aquilo que Jesus disse no Evangelho: hoje mesmo prestarás conta. Jesus chama quem fica acumulando coisas de louco. Louco é a palavra que Jesus usa, louco. Deus olha para essa pessoa e diz: louca, insensata, porque hoje mesmo eu pedirei contas da tua vida. Do que adianta, meus irmãos, acumular bens? Bens e mais bens, padre, mas é para os meus filhos. Ok, não tem problema nenhum em fazer isso. A questão é, quantas heranças que foram deixadas e destruíram famílias. Irmão com irmã, depois briga a família inteira por causa de um pedaço de terra, por causa de uma conta bancária, uma desunião, uma desgraça só. Acumular bens para os outros. Desta forma, o exercício melhor que nós temos é pensar na morte. Todo santo dia. A morte não pode nos pegar despreparados. Um pouco do nosso dia nós temos que pensar: quando vai ser a minha morte? Como eu vou morrer? Aonde será? De que jeito? Porque este pensamento nos prepara. Esse pensamento nos faz nos desapegar. Do que adianta beleza, dinheiro, poder, riqueza, se quando eu for sepultado não vai ter nada? Nada. Não tem buraco para nada, nem para o seu carro, nem para o seu celular, nem para a sua conta bancária, para nada. É você sozinho. O exercício da morte, de pensar na morte, é um exercício cristão, que nos faz desapegar das coisas e das pessoas, porque também não vamos levar ninguém com a gente. Por isso, nós temos que almejar essa vida eterna, que Deus preparou para nós.
O catecismo vai dizer: portanto, devemos esperar a glória do céu prometida por Deus àqueles que o amam e fazem a sua vontade. Em todas as circunstâncias, cada qual deve esperar, com a graça de Deus, permanecer firme até o fim e alcançar a alegria do céu, como eterna recompensa de Deus, pelas boas obras realizadas com a graça de Cristo. Então, almejar o céu, buscar as coisas do alto, as virtudes, aquilo que não passará. Mas, meus irmãos, essa liturgia de hoje então nos faz pensar o seguinte: quanto tempo nós temos dedicado àquilo que não passará? Quantas horas tem o nosso dia e quanto tempo nós dedicamos àquilo que não passará? E do que eu estou falando? Estou falando de oração. Quanto tempo nós dedicamos à oração? Porque esta não passará. Quanto tempo nós temos dedicado à missa? Porque essa não passará. Quanto nós temos dedicado tempo à confissão, à vida sacramental? Isto não passará. Nós temos oferecido nosso trabalho a Deus, feito com zelo, bem feito, ou temos feito o nosso trabalho apenas por fazer? Não tenho usado meu trabalho como meio de agradar a Deus? Nós podemos oferecer tudo a Deus, e o nosso tempo é o mais precioso. Por isso, realmente nós temos que dar tempo àquilo que não passará. Em consequência disso, nos perguntamos: aonde está o nosso coração? Porque Jesus no Evangelho diz: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pense em algo que se você perder hoje, você se desesperará. Minha mulher, meus filhos, meu carro, o meu cargo, o meu salário. Pense em perder tudo isso. Qual o estado da sua alma? De desespero ou de tranquilidade? Aonde o nosso coração tem se depositado, fincado raízes? Em coisas, pessoas, ou naquilo que não passará? Em Deus. Com o que nós nos preocupamos? O que você passa no seu dia pensando? É no trabalho o tempo inteiro? E não na família, não em Deus? Quantas vezes você pensa em Deus durante o dia? No seu trabalho tem lá um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, um tercinho que você olha e se lembra de fazer uma Ave Maria, de voltar sua mente a Deus? Ou o dia passa que você nem lembra dele? Porque o que ocupa a sua cabeça são as coisas deste mundo, aquilo que vai passar, e você não pensa naquilo que não passará. Com que nós nos entristecemos quando nós perdemos as coisas? Nós choramos como se tivéssemos perdido o céu? Quantos choram perda de bens e não choram os seus pecados, que ofendem a Deus? Quantos choram os seus pecados, mas choram a perda de dinheiro, de casa, de carro, mas não choram os seus pecados, que ofendem a Deus? E com que nós nos alegramos? Nós nos alegramos porque nós melhoramos? Porque somos mais pacienciosos, mais humildes, mais caridosos, mais santos? Nós nos alegramos porque estamos progredindo na vida com Deus? Ou porque eu estou conseguindo coisas e mais coisas? Se alegrando com estes bens deste mundo. Desta forma, hoje, essa liturgia da igreja nos faz pensar muito, meus irmãos. Como diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas nós precisamos procurar ter um coração desprendido dessas coisas deste mundo. E não é fácil. Não é fácil, porque nós estamos acostumados a nos apegar, a termos coisas. O mundo hoje, cada dia, nos faz ter mais, o melhor, de novo, o mais atual, sempre. E nos esquecemos daquilo que não passará. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê um coração desprendido das coisas deste mundo. Um coração livre, que busque amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos instantes de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.